Boa tarde, povo de Deus! Chegamos nas vésperas da festa da misericórdia. E o nosso coração, nós falávamos na quinta-feira, vai se alargando. O nosso coração, ele vai sendo dilatado para receber todas as graças que Deus tem para nós, reservados neste domingo da festa da misericórdia. E antes de qualquer coisa, eu quero falar para você o tema reservado para essa pregação, que é Salve Rainha, a Mãe de Misericórdia. Então eu quero convidar você brevemente se levantar só por um minutinho e olhar para a Rainha dos Anjos e rezarmos a Salve Rainha antes de começar essa pregação. Eu, como uma menina que sou, diante dela, né? Quero segurar na sua mão. E segurando na mão dela, seguro nela por você também que está aí. E não pode chegar até essa imagem belíssima e segurar nessa mãozinha. Rezemos juntos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Você pode se sentar. E com a mão nesse ventre santíssimo, eu já quero consagrar essa pregação. Com a mão nesse ventre puríssimo, ao qual gerou Jesus Cristo, a verdadeira esperança do pecador. Neste ventre, nessa tarde, eu quero colocar você, quero colocar a sua história, quero colocar as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias. Neste ventre puríssimo, eu quero colocar a sua família e tudo aquilo que você tem vivido até aqui. Todos nós viemos à festa da misericórdia por um motivo. Todos nós viemos à festa da misericórdia com uma intenção. Ou vai dizer que você saiu da sua casa, peregrinou, saculejou num ônibus mais de 20 horas, só para vir ver esse belíssimo vão aberto, o maior vão aberto da América Latina. Não. Alguma coisa dentro do seu coração foi movido e te impulsionou a chegar até aqui. E com certeza, graças a Deus, não foi o turismo. Porque a Canção Nova, apesar de ser um lugar belíssimo, não é um lugar de turismo. É um lugar de encontro com Deus. Então, o que te trouxe nessa festa foi uma das coisas. Primeiro, você se reconhece um pecador. E essa festa é nossa. E a segunda coisa também é que você reconhece que Jesus é a esperança do pecador. Nessa tarde eu venho trazer coisas bem difíceis. Não vai ser uma pregação para eu acalentar e segurar você no colo. Talvez seja uma pregação até mesmo dura, mas sempre com um olhar de esperança. Porque Ele é a nossa esperança. Quando eu rezava para preparar essa pregação, eu fui até a capela. E nós temos uma capela reservada para os missionários, próximo ao nosso seminário. E lá tem uma imagem belíssima de Jesus na cruz, totalmente dilacerado, ensanguentado, com o sangue que escorre até mesmo pela cruz. É uma cruz muito semelhante à que tem no Espaço Jovem aqui na Canção Nova. Depois dá uma passadinha lá para você ver essa cruz e rezar com ela. E diante dessa cruz eu perguntava assim: Jesus, o que o Senhor quer para essa pregação?
O que o Senhor quer que eu vá às 2 horas da tarde, no horário do sono, pós-almoço, para falar para esse povo que se deslocou talvez mais de 20 horas de viagem, que talvez está dormindo numa barraca, até mesmo aqui nos colchonetes no Centro de Evangelização. E ele disse assim: eu quero que você os leve para o meu coração. E aí eu comecei a entender que este sábado que a Dani, com uma unção maravilhosa, dedicou a ser a enfermaria de Nossa Senhora, esta enfermaria vai te preparar para entrar no coração de Jesus. E rezando eu fui descobrindo que talvez nem mesmo você vá pela primeira vez ao coração de Jesus. Talvez por diversos motivos, ou por haver uma escuridão na sua consciência, você saiu desse coração. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O seu lugar não é nem na enfermaria, nem fora dela. É dentro do coração misericordiosíssimo de Jesus. E isso é o melhor. Pode aplaudir a misericórdia de Deus. Não é a mim, é a Ele. O seu lugar é dentro do coração misericordioso de Jesus. E eu não sei qual foi o motivo que te tirou de dentro dele, mas eu posso falar com convicção: o seu lugar é dentro dele. E dentro dessa oração, dentro de tudo aquilo que eu fui falando com Jesus, eu comecei a refletir e chegar a 2 conclusões já de cara. Primeiro, todos nós aqui somos doentes por algum motivo. Uns, como eu, fisicamente. Já fui e ainda sou. E isso não é problema, e você vai descobrir nessa pregação que não é problema. E a segunda, para você que é saudável, corre maratonas, tem uma saúde exemplar, e parabéns, é isso mesmo. Você pode estar na categoria dos doentes da alma. E eu posso te falar que uma doença da alma é muito pior do que uma doença do corpo. A doença da alma, ela pode te levar e te afastar daquilo que é os projetos de Deus. E o projeto primário de Deus é exatamente esse, que você fique dentro do coração dele, não fora. E uma coisa, é a segunda, isso é a primeira, a segunda que me trouxe uma paz imensa. Quando a Dani chegou para me convidar, ela disse assim: eu conversei com Jesus, eu já imagino, minha mente cinematográfica, a Dani diante de Jesus, igual Faustina. Dani diante de Jesus e Jesus falando para ela: eu quero a Suelen às 2 horas da tarde. Primeiro me deu um desespero e depois me deu uma paz. Porque se Ele quis, é porque alguma coisa eu tenho a trazer, ser canal, ser um vaso, para transbordar na sua vida. E segundo, que se Ele me chamou, Ele vai ter que me capacitar, Ele vai me fazer passar vergonha aqui, na frente de todo mundo, e de um sistema inteiro de comunicação, não é possível. Então isso também me trouxe paz. Mas a maior paz é saber que talvez você está aqui unicamente por Jesus, você nem me conhece. Você nem sabe quem eu sou. E o melhor disso, sabe o que é? Você não veio com expectativas para essa pregação. E Jesus é especialista em fazer aonde não há expectativa alguma. Porque não vai ser aquilo que você quer, é aquilo que Deus tem reservado para você. E isso enche meu coração de alegria. Então fale para a pessoa que está do seu lado: daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, ela vai falar sobre o contrato, sobre as letras miúdas. E é tempo de você correr ou de você ficar. Mas se eu fosse você, eu ficava. Vou te falar das letras miúdas agora, escute bem. Eu vou ler o que eu escrevi. Nessa pregação eu vim trazer loucura, contradição. Vim bagunçar a aparente ordem interior que você acha que está tendo aí. Eu vim bagunçar as prateleiras da sua vida que provavelmente, talvez, quem sabe, estão organizadas de uma forma mundana. E a enfermaria é o lugar certo para isso. A enfermaria é o lugar destinado para isso.
Eu vim falar para você que aquilo que aos olhos do mundo é maldição, pode ser a realidade da válvula propulsora da sua santidade. E o que é glória para o mundo pode ser hoje a distração para te tirar daquilo que realmente importa. Eu vim nesse dia, nessa festa, não consigo ficar parado, vou andar. Eu vim nessa festa da misericórdia para dizer que o inferno existe. Ele existe. E que a misericórdia não é campo aberto de licença para o descaso. Me deu uma paz tão grande ontem na missa com o Dom Tiago, quando ele disse assim, que utilizar do descaso com a misericórdia, tipo, a misericórdia dele me salva, eu faço tudo mesmo, ele é misericordioso, tá beleza. É um pecado contra o Espírito Santo. Quando o Dom Tiago falou, eu disse, agora eu posso falar com segurança. Porque se Dom Tiago pode falar, eu posso falar, porque Dom Tiago sabe. E eu confio no Dom Tiago. A misericórdia de Deus não é campo aberto para o descaso. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vejo o que eu faço. Não. Mas ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus não depende de você ser melhor ou pior, porque é incondicional. Deus te ama, mesmo na sarjeta aonde você pode se encontrar. Mas vai depender de você voltar-se para Deus e passar por essa enfermaria para chegar no coração dele. Então, essas são as letras miúdas, tá bom? Eu tenho 3 coisas. 3 coisas eu quero de você nessa tarde. Vamos ver se você topa para a gente poder encerrar e eu começar a pregação. Primeiro, eu não quero nem mesmo o seu respeito. Eu não quero. Mas eu quero que você respeite o Cristo que me precede e que mandou que eu anuncie. Outra coisa importante, eu quero a sua atenção. É muito difícil nessa hora ter atenção. Então, se precisar levantar e caminhar para me ouvir, bora, a gente vai fazer um Cooper aqui, ó, correndo no centro de evangelização. Sabe por quê que eu quero a sua atenção? Porque eu vou falar da sua salvação. E quando se fala de salvação, não se brinca, não se deixa para depois. Quando se fala de salvação, não dá para ser de qualquer forma ou de qualquer jeito. Eu estou falando da sua eternidade. E eternidade é muito tempo. É muito tempo para estar na glória com Deus. Mas tristemente é muito tempo para estar no inferno. Então eu preciso da sua atenção. Eu preciso que você olhe para mim. E eu preciso que você cutuque a pessoa do lado se ela estiver dormindo. Vamos se ajudar? Pergunta para a pessoa do lado, vamos fazer um combinado? Você me cutuca e eu te cutuco, mas a gente não dorme nessa pregação. E a última coisa, e eu posso dizer que é a mais importante. Eu preciso da sinceridade do seu coração. Essa pregação, apesar de ser feita por uma multidão, vamos dizer assim, um sistema inteiro que acompanha, ela é para você. E a sinceridade do seu coração vai fazer com que ela entre e você consiga viver nessa enfermaria uma cura, você consiga cumprir o papel dessa enfermaria ou você saia daqui doente. A sinceridade do coração é o campo livre onde Deus transita e consegue fazer aquilo que Ele quer. Um coração mentiroso, um coração que enganador, que tenta enganar a Deus, porque a Deus não se engana, não consegue ser fecundo. Então eu preciso da sua sinceridade. Esse momento, que momento vai ser dessa pregação? Onde você vai pegar um papel, se você tiver, ou pode ser o seu celular. E conforme a gente for conversando, porque a Dani falou que ia ser um café da tarde com vocês, então a gente está aqui numa mesa de café. Você vai se revendo profundamente as suas ações, revendo o seu interior, revendo o que está aqui dentro.
Não porque você vai ter medo do inferno e você não quer ir para lá. E não porque você quer estar no céu para o seu bem próprio, mas unicamente somente porque você quer amar Jesus. O segredo da luta contra o pecado, e nós escutamos muito até aqui já na festa da misericórdia, é o desejo sincero e reto de amar a Jesus. E aí pode vir o que vier, porque você quer amar Jesus, você quer amar Jesus. E a graça de Deus te envolve, você quer amar Jesus, e a graça de Deus te santifica e você quer amar Jesus. O que você veio fazer nessa festa da misericórdia não é outra coisa a não ser amar Jesus. Amar profundamente Jesus. E isso independe se você tem uma saúde 0 bala ou se você está numa fase terminal. A coisa mais linda que o câncer me ensinou é que você pode amar a Jesus em qualquer circunstância. E Jesus te vê independente do lugar onde você está. Então nosso contrato está fechado? Posso continuar? Eu quero ver um joinha de vocês, senão falo para a Dani que não deu certo, eu já saio por aqui, ó. Faço assim, ó, tchau gente, tchau. Posso continuar? Tem gente que fez não ali, pois vou descer bordoada, você vai ver. Então vamos começar. Posso e devo? Gostei. Meu nome é Suelen Moro, como a Ana falou. Eu sou missionário da comunidade Canção Nova. Eu sou filha do Fábio e da Silvana, que estão lá em casa me acompanhando. E eu sou irmã da Larissa, se eu não falar eu apanho. E eu sou neta da Dona Maria do Espírito Santo. Vó, dá um cruze aqui. Para onde eu olho? É aqui? É ali? É aqui? Minha avó, um beijo, Dona Maria. Tem vó aqui? Vocês estão na pessoa da minha avó. Aqui, ó. Tem mãe aqui? Vocês estão na pele, na pessoa da minha mãe. Porque minha mãe e minha avó queriam estar aqui. Então, que bom saber que tem mãe e tem vó aí. Sempre quis fazer isso para minha avó, era meu sonho. Realizei. Gente, eu tenho que correr horrores, porque eu tenho 30 minutos e 7 folhas. O diagnóstico do câncer, ele veio, e agora eu vou falar um pouco da minha história para você, para entender por que a Dani me trouxe aqui. Meu diagnóstico do câncer veio no dia 30 de julho. Eu escutei do médico assim: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. A boa é que o câncer não está espalhado no corpo todo. E a ruim é que você está com câncer. Ele era avançado, ele tinha mais de 8 centímetros, ele estava localizado na mama direita. E aí foram uma sequência de 16, eu anotei porque eu sempre troco. 16 quimioterapias, 15 rádios, vão ser ao final 3 cirurgias. E claro, náuseas, fadiga, dores, ânsias, fraqueza, injeções. Eu sei o que é estar numa enfermaria. Mas eu nunca fui tão amada por Deus como eu fui amada no câncer. O câncer, ele não me tirou nada. Ele não me afastou de Deus, ele me devolveu para o coração de Deus. Então eu posso te dizer sim, com toda a sinceridade do meu coração, que é possível amar a Deus e ser fiel a Ele, independente da circunstância. E quando eu pensava na história do câncer, eu me lembrava de uma árvore. E você vai falar assim, você é louca? Eu vou falar, não sou. Escuta para você ver. Aqui, nas eminências dessa bela chácara, havia uma árvore linda. Vocês conhecem a árvore primavera? Havia uma linda árvore, aonde lá davam belas flores, e ela fazia sombra para aqueles que passavam. Eu era uma das admiradoras dessa árvore. Sempre que eu passava por ela, eu olhava, eu tirava foto, ela fazia sombra. Até um dia que eu passei debaixo dessa árvore, estava um cheiro de galinheiro horrível. E depois eu fui percebendo que nessa árvorezinha foram se alojando passarinhos. Passarinhos inofensivos.
Só que esse passarinho inofensivo eram pombos. Até o dia que... E essa árvore, ela ficava entrelaçada em uma outra. Dia vai, dia vem, aquele cheiro de podridão. Corta um pouco da árvore, não resolve. Então, em um belo dia eu passo lá e o que está acontecendo? Estão tirando a árvore. A bela árvore frondosa, com flores, que dava sombra, precisou ser cortada pela raiz. Porque ela foi contaminada, eu ia falar putrificada, e é forte, mas é isso, por aqueles inofensivos passarinhos, que transformaram de uma árvore frondosa um galinheiro. Sabe qual que é a diferença? E aí, antes de eu falar isso, aquela cena me marcou demais. E eu falei assim, Padre Jonas nos ensinava que Deus fala em tudo. E a hora que eu vi aquela árvore cortada, eu fiquei incomodada. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando? Senhor, o que o Senhor está falando? O que o Senhor quer falar para mim? O que o Senhor quer falar para mim? O que o Senhor quer falar para mim? O Senhor está falando comigo, essa árvore foi cortada. Eu amava essa árvore era linda, ela foi cortada. E Ele me disse que é assim que o pecado faz em nós. É assim que o pecado faz na nossa alma. É só um pecadinho. Vai lá, bobo. É só um negocinho. Vai, peca. Confessar para quê? Ai, que preguiça de confessar. Deixa. Só mais um passarinho, mais outro passarinho. Só que o pecado não é um João de Barro. O pecado é um pombo. E quanto mais fica, mais fede. Até o ponto que se torna mortal. E a árvore tem que ser cortada. Não se brinca com o pecado. E aí eu perguntava para Deus a diferença. Qual é a diferença entre o câncer e o passarinho? O câncer e a árvore? É porque o câncer me devolveu para Deus. Agora o pecado, ele tem o poder, ele não me levou à morte, mas o pecado, ele tem o poder de nos levar à morte eterna. Essa carne aqui, tá vendo isso aqui? Uma anestesia geral era um corpo, como falar no sul, um corpo. Uma hora está aqui, outra hora não está mais. Quando a morte te visita, o que interessa mesmo é o que você é diante de Deus. O resto é resto. O que você conseguiu, o que você conquistou, os milhões que você tem na conta, o carro, a casa. Queridão, não tem triplex de caixão. Papa Francisco estava nos mostrando um caixãozinho de madeira. E olha lá, cabe você. Não tem triplex. Você precisa rever dentro de você. É isso que importa. A sua doença física pode ser a válvula propulsora para você estar diante de Deus e amá-lo. E por isso que eu digo e digo novamente que o mais perigoso não é a doença física, mas é sim a doença espiritual. Eu lembro que teve um dia que eu estava no meu quarto, careca, quimioterapia, passando mal, eu quase não vomitava, mas eram muitas náuseas. E tinha acabado de fazer a troca de quimioterapia. Era branca, era vermelha e passou para branca. Neste dia, eu estava no quarto, meu pai tinha vindo me visitar, e eu não conseguia ficar em pé, nem sentada. Eu estava tão fraca, tão fraca, tão fraca. Fazia uns 50 graus nessa cachoeira paulista. Estou exagerando, mas era quase isso. Eu fui para o quarto, eu deitei na cama e eu comecei a chorar. Chorar, chorar. E sabe o que eu lembrei? Que um coração adorador não é parado pelo lugar onde ele está. E lá no meu leito, eu comecei a adorar a Deus.
Senhor Jesus, eu não posso levantar as minhas mãos porque eu não tenho força. Eu não tenho força para caminhar. Eu não tenho força para ir numa capela. Eu não tenho força para andar. Eu não consigo ficar em pé e nem sentada. Mas eu consigo te adorar. Eu consigo te adorar e te adorar de todo o coração. E ali eu fui me prostrando na presença de Deus. Eu fui derramando o meu coração na presença de Deus. E até hoje foi a adoração mais sincera da minha vida. Você quer me dizer que a sua doença pode limitar o seu amor? Não pode. É na sua doença em que você vai provar o quanto você ama Jesus. E o quanto você pode ser configurado a Ele. E o quanto nada pode barrar esse amor. Porque Ele foi o primeiro a se doar. Há um louvor que só se dá na cruz. Há um louvor que só se dá na cruz. E só um homem e uma mulher íntima do Cristo da cruz consegue cantar esse louvor. E consegue depois anunciar a sua misericórdia. Sabendo que independente do lugar aonde você está, este Cristo te abraça e te eleva. O canto da misericórdia é o canto dos remidos. É o canto daqueles que foram encontrados por Deus e salvados por Ele. Por isso nós precisamos nos preocupar com a nossa alma. E aí vem algo importante dessa pregação. Dani disse que o tema dessa pregação era Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. E eu comecei a brigar com o nosso Senhor. Por quê? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Eu lia Salve Rainha, voltava e lia de novo, e lia mais uma vez e rezava mais uma vez e rezava e rezava e rezava. Eu falei, Senhor, será que para essa enfermaria o Senhor está querendo uma advogada? Eu não estou entendendo. E a voz do Espírito me diz assim, vai na história, leia a história da Salve Rainha. E eu para o Espírito Santo, que? Não, imagina. Leia a história da Salve Rainha. Aí até uma hora eu me rendi. E eu não sou boba de não me render. E eu fui lá. Vocês gostam de histórias? Não escutei. Vocês gostam de histórias? Então antes da historinha, vamos cutucar o amiguinho do lado. Vai lá, cutuca o amiguinho. Dá uma chacoalhada. Boa. O nome do nosso amigo da história de hoje é Herman Contratti. A Salve Rainha, ela foi composta. Escuta isso, que você vai ficar de boca aberta igual eu fiquei. Nós estamos aonde? Numa enfermaria. Vai, eu vou soprar e vocês vão falar. Nós estamos aonde? O que tem na enfermaria? Aqui todo mundo é meio doente, certo? A gente já chegou nessa conclusão. Os melhorzinhos também tá ruim. Ótimo, bora lá. Foi composta pelo monge alemão beneditino Herman Contratti em 1050. Ele nasceu em 18 de julho de 2000. De 2000 trouxe ele para agora. De 1013, com graves problemas de saúde. E num tempo de crises, pestes e calamidades. Você se identifica com alguma coisa assim? Como que está o nosso mundo hoje? Está tranquilo? Herman nasceu com graves problemas de saúde num tempo de crises, pestes e calamidades. Os povos bárbaros invadiam, os vindos do leste invadiam as cidades, destruindo igrejas, conventos, provocando medo, sofrimento, morte e dor. Eu não sei o mundo que você vive, mas no meu, tá assim, ó, com o do Herman. Só que quando ele nasceu, a mãe dele, embora não pudesse criá-lo, consagrou ele à Virgem Maria. Olha com o que o Herman nasceu. Ele nasceu com a doença chamada raquitismo, que o deixaria progressivamente paralítico. Tinha o palato fendido, era vítima de paralisia cerebral e esclerose, ou atrofia muscular espinhal.
Resumindo, tinha enorme dificuldade para se movimentar, quase não era capaz de falar, escrevia com dificuldade e de mirrados que eram os seus dedos da mão. Herman tinha problema, gente? Nosso amigo Herman? Agora eu tenho uma outra pessoa que eu quero falar com vocês. Quem está com o diário aí? Levanta o diário aqui, ó. Quero ver o diário de vocês. Vou ter que movimentar vocês às 14h, todo mundo almoçou. Quero que você pegue o diário comigo no parágrafo 881. Lá Santa Faustina não quer muito falar com Jesus. E aí ele pergunta por quê. É coisa de marido e mulher, né? Tipo assim, a esposa do Cristo falando com o Cristo. Por que você está assim? Ai, não é nada não. Por que você está assim? Ah, não, você sabe por quê. Fala o porquê. Ela falou assim, vou falar o porquê. Vedes bem que não tenho saúde, não tenho instrução, não tenho dinheiro, sou um abismo de miséria, tenho medo de conviver com as pessoas. E Jesus diz assim para ela, é por isso mesmo, disseste bem e é verdade. É por isso que é muito agradável a você realizar o projeto da minha misericórdia. Agora você quer me dizer que Herman conseguiu exaltar a Virgem Maria com todos os problemas de saúde que ele tinha. Faustina, que era o abismo de miséria, pela graça de Deus trouxe a devoção da misericórdia ao mundo. Eu e você não temos uma missão porque a gente tem uma doença aqui, outra ali, ou até mesmo um problema terminal? Vou falar igual lá no meu sul, vai lavar tua cara. Você quer me dizer que você não pode exaltar a Deus com a sua vida porque você tem um probleminha? Olha a vida dos santos e me diga se não dá para exaltar a Deus. Não. Vamos lá. Seus pais, não podendo criá-lo, confiaram aos monges. E lá na disciplina perseverante ele foi sendo educado. Era um homem apaixonado pela ciência e pelas artes. Tornou-se astrônomo, matemático, físico, teólogo, poeta, músico. Dentro de uma Europa do século XI, que estava uma verdadeira calamidade. Foi no fundo de todas as misérias, as próprias e as alheias. E foi assim, nesse contexto de tragédia, em que nasceu a Salve Rainha. Porque ele confiava em uma misericórdia providente. E a prece que saía dos seus lábios é uma declaração de confiança amorosa a Deus, que jamais nos abandona. E aí você acha que está tudo bem? Já está bom, né? Tudo que aconteceu na vida do nosso amigo Herman. No final da sua vida, ele ficou cego. E agora diz para mim, quando ele compôs a oração da Virgem Maria? A Salve Rainha? Exatamente neste tempo da sua vida. No tempo de escuridão, foi quando ele fez a oração da Virgem Maria. Foi quando ele fez a Salve Rainha. E ele disse assim, e aqui diz assim que depois de 100 anos, a Salve Rainha tinha sido espalhada. Eu gosto dessa parte do texto onde diz assim, mas foi justamente nessa fase que ele compôs a sua obra-prima. Independente da fase que você está e do que você vive, existe uma obra-prima dentro de você de salvação. Uma obra-prima que espera ansiosamente para vir para fora, independente do estado que você se encontra. Nessa tarde, mais do que uma cura do corpo, Deus deseja curar a sua alma. E olha que interessante, 100 anos depois, a Salve Rainha já havia se espalhado e era cantada e rezada por toda parte. Até que o famoso Bernardo de Claraval, São Bernardo de Claraval, que já era conhecido como o cantor da Virgem Maria, um dia com várias autoridades, ele cantando em alta voz, num arrebato entusiasmado pela mãe do Senhor, gritou:
Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Agora você vai gritar, como São Bernardo e Claraval. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. No ventre dessa piedosa mulher está a esperança do pecador. A esperança que sim, independente do que você vive, você pode glorificar a Deus. O canto mais belo para ser dado a Deus pode ser na sua dor mais profunda. Na sua solidão. É lá onde que o Senhor quer que você cante as misericórdias de Deus. E lembra que Ele me disse lá atrás? Eu quero que os leve ao meu coração. Como a gente tem apenas uns 15 minutos, e eu tenho umas 4 folhas, eu vou te falar o que eu tinha separado para essa tarde. Nós falamos, graças a Deus, muito desde o início deste retiro, em preparação ao dia da Festa da Misericórdia, que é amanhã, sobre o pecado e a necessidade da confissão. A Gabi trouxe assim, que é a passagem que ela mais gosta e por ela pregava toda vez, é uma passagem que também fala muito ao meu coração. E eu quero que você pegue, eu vou tentar pegar aqui, que ela estava para o finalzinho, que é no diário 1448. Eu vou lá para o final para depois voltar, porque eu tenho medo de não conseguir falar. Quando eu falo para você que a sua doença ela pode ser uma válvula propulsora para a sua santidade, é para te encorajar, não é para te humilhar. É para dizer assim, ei, tem esperança. Quando eu falo assim, busca a confissão, eu estou falando porque eu quero você dentro do coração de Jesus. Quando eu vivi toda a minha situação com o câncer, a coisa que mais enchia o meu coração de felicidade é porque eu falava de Jesus e as pessoas escutavam. Eu falava, se converte, Jesus está voltando. E as pessoas respondiam. Foi o tempo mais feliz da minha vida. E quando eu dei tudo, cabelo, sangue, suor, lágrima, vômitos, dores, fadigas, quando eu entreguei tudo, e por isso eu posso dizer que eu amo você, eu cheguei a essa conclusão, isso me assustou, é porque se você só se sacrifica por aquilo que você ama, e foi por amor às almas que eu sobrevivi. E você pode sobreviver por amor às almas. O que está movendo a sua vida? Independente do pecado qual você está, aqui está a esperança que Jesus disse a Santa Faustina. E com tudo isso que eu estou falando aqui, eu quero mover o seu coração a um desejo profundo, a uma contrição profunda, em um desejo desesperado de buscar o tribunal da misericórdia. De ir até Jesus e se entregar e se derramar diante dele, falando, Jesus me cura. Você sabia que na antiguidade, há um tempo atrás, o sacramento da confissão era conhecido como sacramento da cura? Ironia Spudaro trouxe isso também. Você quer cura? Você quer cura? Você quer ser curado? Procure a confissão. Você só vai entrar no coração de Jesus em estado de graça. Quando você rompe com o estado de graça, você vai para fora do coração de Jesus. Você está doente. Vamos lá, 1448. Jesus diz a Santa Faustina: escreve, fala da minha misericórdia, diz às almas onde devem procurar consolos, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios, que se repetem sem cessar.
Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar solenes ritos exteriores, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia divina se manifestará em toda a plenitude, ainda que a alma esteja mesmo que a alma esteja em decomposição. Nós estamos num estádio. Eu quero ouvir a voz de vocês. Mesmo que a alma esteja em decomposição. Uma alma em decomposição é uma alma que não se confessa há muito tempo, é uma alma que está no pecado mortal. Mesmo que essa alma esteja em decomposição, Jesus promete que Ele vai aliviar as dores. Ele promete que vai acolher, que vai perdoar. E por que você foge do confessionário, meu filho? O que te afasta desse amor tão grande? Por que você recusa esse amor? Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente não haja possibilidade de restauração, e tudo esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. Um milagre da misericórdia divina fará ressurgir aquela alma para a vida plena. Sabe o que é um mistério? O mistério é quando é luz demais. Não é quando falta luz. É quando é muita luz e você fica cego e você não consegue ver. Isso é um mistério. Isso é um mistério. O que acontece na confissão é um mistério. Não fuja desse mistério de Deus. Não fuja desse mistério de Deus. Eu ia trazer aqui a diferença entre o pecado mortal, entre o pecado venial. Também estava separado aqui sobre os vícios, que são as sugestões, que é onde nós mais caímos. Onde nós abrimos a porta, onde nós deixamos a doença começar. Mas não vai ser possível neste acampamento. Mas você precisa buscar. Você precisa buscar para que a sua consciência seja iluminada. Você precisa buscar não por medo do inferno, porque ele existe, mas por amor a Deus. Eu ia trazer sobre a passagem que Faustina fala do inferno, mas eu acho que não tem nem necessidade. Nesse momento, com a ajuda dos músicos, nós vamos mover aqui um momento belíssimo, curtinho, mas belíssimo, com uma oração de contrição, com um desejo de adentrarmos o coração de Jesus e pedirmos perdão dos nossos pecados, mas também que nós sejamos iluminados pelos pecados que nós precisamos confessar e que com consciência nós escondemos e não falamos para o confessor. Você sabe que pecado não confessado com consciência, ele continua na caixinha lá? Levanta, fica de pé. Nós estamos nos aproximando da hora da graça, que é a hora da misericórdia. E nessa hora eu te convido a estender os seus braços diante de Jesus misericordioso e dessa rainha. E pedir que pelo auxílio da rainha dos anjos, que sim, a mãe da misericórdia, ela venha interceder por nós. Que a nossa consciência pelo Espírito Santo seja iluminada. Que a nossa consciência pelo Espírito Santo seja iluminada e nós consigamos ver em qual estado está a nossa alma. Que pelo poder do Espírito Santo nessa hora, eu te convido a orando em línguas, que você comece a ter consciência do que você precisa confessar. O Jesus misericordiosíssimo se coloca com os braços abertos, desejoso de que você beba desse sangue e dessa água. Enquanto eu rezava, o Senhor trazia que o remédio para a nossa alma doente é o sangue e a água que jorram do seu coração. Então não desperdice tempo nessa hora. Abra os seus braços, se coloque de joelhos. Eu não sei como você se sente íntimo de Deus, mas se derrame na presença do Senhor. O Senhor trazia muito forte que esse é um momento de cura espiritual.
Cura principalmente do sentimento de culpa. Pessoas que trazem o sentimento de culpa. Pessoas que estão hoje sendo travadas. E não é doença física, é espiritual. Você precisa confessar. É preciso que você se abra à misericórdia de Deus. E vá até o tribunal da misericórdia. O Senhor me traz ao coração uma mulher que está com fluxo de sangue há 45 dias. Você não queria vir à festa da misericórdia, porque você não saberia como o seu corpo ia se comportar e você tinha medo de passar vergonha. Nessa tarde o Senhor quer te curar. Este seu fluxo de sangue foi por causa de um abuso que você viveu na sua adolescência e você não perdoou o abusador. Nesta hora, a misericórdia de Deus te lava. A imagem que eu tenho é de você debaixo de uma torrente do sangue e da água que se derrama sobre você. O seu fluxo vai parar até o final da festa. E você vai testemunhar a misericórdia de Deus. A imagem que o Senhor me dá é de uma pessoa já de idade avançada que engatinha. Ela se arrasta. O Senhor traz no meu coração que fazem mais de 50 anos que você não confessa. É um senhor, é um homem. Você tem vergonha de levar para Jesus as realidades que você viveu na sua adolescência. E a partir daquele momento você fugiu, essa palavra, você fugiu do padre, você fugiu da igreja. E você veio para acompanhar a sua esposa. E no meio de tanta gente você pensou assim, Jesus não vai me pegar não, pois Ele te pegou agora. Vá até o tribunal da misericórdia. Você não tem amanhã. É hoje. É agora. Estende os seus braços bem alto. Estende os seus braços e clama a misericórdia de Deus. Pessoas que estão se sentindo nessa hora profundamente amadas, curadas do sentimento de rejeição, curadas do sentimento de inferioridade, porque o Senhor se derrama sobre você. O Senhor se derrama sobre a sua alma. Vai soltando a sua voz no Espírito, vai dando volume, dando espaço ao Espírito Santo, a nos entregarmos diante do tribunal da misericórdia com fé, com esperança. Pela sua dolorosa paixão, clame a misericórdia. Tende misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Tende misericórdia. Ergue seu braço mais alto, canta do início de novo. Pela sua... Solte a sua voz, você cantando. Tende misericórdia. É mais do que um canto, é um clamor da alma. Pela sua dolorosa paixão, pela sua... Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia. Canta o nome dele, Jesus. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós, Jesus. O nome dele, Jesus, Jesus,
Se você tem o lenço, se você está com o seu terço, erga bem alto. Erga bem alto, isso, como quem ergue a sua fé. Cantemos juntos mais uma vez. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia. Pela sua... Deixa ecoar esse clamor. Tende misericórdia. Tende misericórdia. Pela sua dolorosa, pela sua... Tende misericórdia. Tende misericórdia. Só você, Jesus. Eu confio em vós. Mais uma vez, só você, canta forte. Jesus.